Olá! Hoje no Unesp Notícias você vai relembrar como foi a participação da Unesp nos estudos sobre as vacinas Oxford, AstraZeneca e Coronavac e rever também os serviços de saúde que foram mantidos em benefício da população. Esta edição já está no ar. A Unesp teve um papel fundamental no esclarecimento sobre a importância da vacinação no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Em parceria com a Fiocruz e a Universidade de Oxford, em maio do ano passado, a Unesp deu início a uma pesquisa inédita em Botucatu sobre a efetividade da vacina Oxford AstraZeneca. Todos os moradores com mais de 18 anos foram imunizados em uma campanha em massa que serviu para mapear dados da doença. Vamos rever como foi o primeiro dia de vacinação. Os moradores de Botucatu não escondiam a emoção. A batalha contra a Covid-19 ganhou um reforço: a vacina. Em um único dia, mais de 66 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose da Oxford AstraZeneca. A questão da imunização de todos é um ganho nosso, né? Junto com o prefeito, com a Unesp, que conseguiu trazer todo esse plano para nós. Vemos que vamos se tornando livres, né? Libertos de novo, poder voltar à nossa rotina normal, dentro da cidade e com as pessoas da nossa família. É um grande alívio para todos nós que Botucatu conseguiu esse verdadeiro milagre. Nesse momento atual de corrida, né, para as vacinas, a gente conseguiu essa vantagem importante. A imunização em massa faz parte de um estudo inédito coordenado pela Unesp com a Universidade de Oxford e o apoio da Prefeitura, do Governo Federal, da Unifesp e da Fundação Gates. A Unesp é uma grande universidade de pesquisa, né? Hoje a gente sabe que a pesquisa, até pelos critérios de avaliação das agências que avaliam a produção científica, ela tem que ter um impacto social. Eu acho que a Unesp cumpre o duplo papel, né? O papel de fazer uma pesquisa, a maior pesquisa do mundo, né? Um estudo de coorte sobre a vacinação, sobre os efeitos da vacinação. Nós vamos conhecer melhor essa doença, as características das respostas à imunização, particularmente da vacina da Fiocruz. E também estamos junto da sociedade, né, que é o nosso grande desafio, né, particularmente em período pandêmico, a gente se aproximar da sociedade. É um protocolo de estudo que teve o desenho validado, revisado pela OMS, pela Fundação Gates, pela Universidade de Oxford. Então, é um desenho único, é um desenho em que um estudo similar, mas de magnitude muito menor, está sendo só feito pela CureVac na Alemanha. Eu faço parte também do comitê científico da CureVac, e pela Clover na Bélgica e nas Filipinas. Qual é o grande diferencial? É o potencial que essa universidade tem de fazer realmente não só o PCR, mas fazer o sequenciamento de todos os pacientes positivos e de seus contatos. E com isso a gente prova efetividade por cepa circulante, mas também dos contatos, e com isso a gente mostra a transmissão, como que se comporta cada cepa na transmissibilidade e se a vacina tem efetividade também em diminuir essa efetividade, como a gente já mostrou em alguns estudos no Reino Unido, Escócia e Inglaterra. Além da vacinação em massa contribuir para a queda de internações e óbitos da Covid-19 no município, o mapeamento genético das novas variantes em escala maior tem impacto internacional. A vacina da Oxford que nós usamos aqui para saber as propriedades da vacina contra as variantes. A vacina é a vacina mais usada em todo o mundo. Depois, as pesquisas aqui vão ajudar não só o povo brasileiro, mas também outros povos em todo o mundo. Esta é uma pesquisa muito importante porque é a única no mundo que não apenas verifica a taxa de infecção, mas verifica a taxa de infecção por qual cepa e a transmissão na família. Por isso que a Fundação está muito interessada nisso. A Fundação Gates está muito interessada também porque a vacina de Oxford, Fiocruz, é e será a vacina mais usada no mundo, especificamente em países de renda média baixa e baixa. Esta vacina é primordial para deter a pandemia. Aqui no Brasil, este estudo pioneiro se destaca também pela produção da vacina. Além da Fiocruz ser a produtora da vacina no Brasil,
e de ter o registro definitivo da vacina, né, que foi uma importante conquista. Nós vamos produzir a vacina em todas as suas fases, inclusive o IFA, né, a partir de agora iniciaremos esta produção. Nós também estaremos realizando e acompanhando todos os estudos de efetividade, né, esses que acontecem no mundo real, como dizemos, não mais testes, mas as pessoas vacinadas. Botucatu vai ser um caso único, porque vai ser possível um aprofundamento da pesquisa em todas as suas dimensões. Botucatu foi a cidade escolhida por causa do tamanho populacional e da infraestrutura para pesquisa com a Faculdade de Medicina da Unesp na cidade. Para a Prefeitura, a parceria com a universidade tem sido muito importante para vencer a pandemia. A Unesp ela tem agregado muito em pesquisa e conhecimento para o Brasil, né, e para o mundo. E se não fosse a universidade, né, se não fosse a Unesp, a gente não conseguiria, lógico, um feito dessa magnitude. Os primeiros resultados da pesquisa estão previstos para daqui a 6 meses e a expectativa é grande. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao visitar o Hospital das Clínicas, reconheceu o protagonismo da universidade no enfrentamento à Covid-19 e no apoio ao SUS. É um protagonismo absoluto porque foi a entidade que propôs a realização desse estudo. O Brasil tem regras muito claras de pesquisa clínica, então a Unesp, com a sua qualidade, foi que capacitou essa cidade para receber essa pesquisa que tem uma parceria da Universidade de Oxford, uma das instituições universitárias de maior prestígio a nível mundial. Então, através do professor Pascoal Barretti, eu cumprimento toda a comunidade acadêmica da Unesp e, sobretudo, os que fazem esse Hospital das Clínicas, o que, na prática, mostra que é possível nós termos hospitais públicos com eficiência e com capacidade de resolutividade. E a Unesp também contribuiu na organização e aplicação das doses da vacina em Botucatu. Alunos, professores e servidores se voluntariaram para essa importante ação. Já no início da manhã, o movimento era grande na Escola Municipal Luiz Carlos Aranha Pacheco, na zona norte de Botucatu. Ela foi um dos 7 pontos de vacinação coordenados pela Faculdade de Medicina da Unesp e o Centro de Saúde Escola. Dezenas de voluntários da universidade se dividiram para atender a população de forma ágil e segura, além de garantir a confiabilidade do estudo sobre a eficácia da vacina Oxford AstraZeneca. Parte deles recepcionava os moradores para organizar o fluxo de pessoas dentro da escola. Outros ficaram encarregados de checar documentos e registrar os dados de cada vacinado. E mais 10 equipes foram montadas para aplicar as doses da vacina no ginásio da escola. Todo o trabalho foi antecedido de muita preparação. Faz mais ou menos 4 semanas que estamos trabalhando em função da organização da campanha. Tivemos uma reunião prévia na Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Botucatu, onde foram passadas as instruções. Depois aqui na escola, né? Então viemos para conversar com a diretora, né? Com os coordenadores, para olhar o espaço, né, para ver aonde colocaríamos os cadastradores, as vacinas, e depois a etapa com os trabalhadores. Então, o treinamento dos apoiadores, dos cadastradores e vacinadores. A Mariana foi uma das estudantes do curso de Medicina da Unesp que decidiu participar desse dia histórico. A oportunidade surgiu por meio de um grupo do WhatsApp. A faculdade divulgou essa oportunidade para alunos, tanto para alunos quanto para profissionais ligados à faculdade, e me deu vontade de participar desse dia tão importante para a nossa cidade, para a nossa universidade. O João Vitor trabalhou como digitador durante a ação e resumiu para a gente o sentimento de muitos jovens que estavam no local. Sabia da grandiosidade do momento, né, um dia histórico, tanto quanto para Botucatu, quanto para a Unesp,
quanto para o Brasil, assim, então eu estou bastante emocionado. É um grande privilégio poder fazer parte dessa faculdade, da Unesp, e de hoje também ser morador de Botucatu. Então, muito feliz, muita gratidão, e é isso. Para quem recebeu a tão aguardada vacina contra a Covid-19, a emoção não foi menor. É o caso da dona Alba e da Rosimeire. Segura sempre eu tive, bem, mas eu sabia que a vacina vinha, né? Então, estou feliz da vida por todos. Isso vem trazer para a população um alívio, né? Embora seja um estudo, embora seja alvo assim ainda, né, de pesquisa, mas a gente respira melhor, né? Mesmo usando as máscaras, parece que o ar é devolvido a partir da vacinação. O Centro de Saúde Escola é uma unidade auxiliar da Faculdade de Medicina da Unesp. Ele integra a rede do SUS na cidade, prestando serviços de atenção primária diariamente para cerca de 35 mil moradores da região das vilas Ferroviária e dos Lavradores. Por isso, o envolvimento dele na ação deste domingo ajudou a trazer para a campanha toda a experiência acumulada pela equipe supervisionada pela professora Eliana Cirino, do Departamento de Saúde Pública da FMB. Ter um campus da Unesp em Botucatu faz muito a diferença, né? E eu penso que o papel da universidade pública no nosso país ele é fundamental. Então, quando se faz uma organização dessa, de uma campanha de massa para vacinar a cidade toda, ter a universidade participando e liderando, junto com a prefeitura, junto com outras universidades, esse processo é fundamental. Então, assim que se organizou a campanha em massa, nós começamos a conversar com a direção da faculdade para que os alunos participassem como voluntários. E a gente conversou com a professora Jaqueline, que é vice-diretora, professora Maria Cristina, diretora, e imediatamente elas mobilizaram e a gente conseguiu muitos estudantes e residentes voluntários. E, na verdade, eles também fazem a diferença. E professores também. Nós estamos com diversos professores como voluntários hoje, nos ajudando em todas as etapas do processo de vacinação. A FMB é parte dessa ação, né? Desde da sua origem. Esse momento hoje, né, da Faculdade de Medicina trazer seus estudantes, seus docentes, seus pós-graduandos, residentes multiprofissionais, residentes médicos, é apenas um momento, né, mais um momento de participação. A FMB está na origem desse projeto, né, e carrega aí o mérito da ciência, né, trazendo esse estudo para a nossa cidade. Em outro canto da cidade, também encontramos um grupo de 38 residentes da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, trabalhando como voluntários na Escola Municipal Francisco Marins, em Rubião Júnior. Ela foi escolhida para receber moradores com problemas no título de eleitor ou documentos exigidos para comprovar a residência no município. Membros da Ordem dos Advogados do Brasil ficaram de plantão no local, prestando consultoria imediata para voluntários como o Henrico, que tinham uma função primordial na dinâmica da vacinação. Hoje eu estou auxiliando na triagem, a gente fica nas mesas, verificando os documentos e orientando o pessoal a entrar na fila de vacinação quando tudo está em ordem e ser vacinado. O convite para os residentes da FMVZ participarem do Dia D partiu da própria Prefeitura de Botucatu. Desde o início da pandemia, em março de 2020, a faculdade é parceira do município. Já fizemos campanha aí de conscientização, confecção de máscara, a instituição emprestou equipamento, material, então auxílio à Guarda Municipal, Polícia Militar, fizemos cadastro dentro da Faculdade de Medicina de Botucatu das pessoas que telefonavam para saber se podia ou não ser Covid, fazer cadastro para atendimento. Então, assim, nós da residência temos participado desde março do ano passado de diversas ações, sendo convidados ou nos oferecendo para contribuir nesse controle da pandemia. Na escola,
O sentimento de que todos estavam participando de um dia singular na história de Botucatu, do estado de São Paulo e do Brasil também estava no ar. Eu me considero botucatuense e, como médico veterinário e botucatuense e fazendo parte da Unesp também, eu me sinto muito emocionado de participar desse movimento, que é um movimento cívico. Talvez seja para a nossa cidade a maior ação de enfrentamento ao coronavírus. Então, eu vou carregar isso para sempre na minha vida e acredito que os residentes também carregarão esse sentimento ao longo da vida profissional e pessoal deles. Um mês após a vacinação em massa, os números já começavam a indicar queda no número de casos e de mortes no município. A segunda etapa da vacinação em massa foi realizada no início de agosto de 2021 e, mais uma vez, foi organizada pela Unesp. Vamos rever. Foi, sob o nosso ponto de vista, um sucesso, né? Nós havíamos montado uma operação, mais uma vez, repetindo o que foi na primeira dose, utilizando a estrutura eleitoral, que são 45 colégios eleitorais e mais 4 ginásios de apoio, preparados para 67 mil pessoas aproximadamente, porque foi esse o volume vacinados naquele dia 16 de maio. Ontem nós tivemos, te passando o número exato, 61.741 pessoas, durante o período da vacinação, que foi das 8 às 18 horas. Sim, um atingimento de quase 93% do que a gente imaginava, sem fila, sem aglomeração, um processo muito rápido, sem nenhum tipo de ocorrência, sem nenhum tipo de registro policial, por exemplo. Então, tudo absolutamente dentro do programado, um sucesso, honestamente. Eu fiquei na parte de aplicar a vacina, né, todo momento, e assim, para mim, foi um momento, assim, foi gratificante mesmo, porque era um domingo, era Dia dos Pais, mas eu não estava com meu pai, não estava lá na cidade com minha família, mas eu dediquei esse momento para estar ali fazendo essa ação que é tão importante, né, que a gente reconhece como importante. Então, para mim, foi um momento, assim, de reconhecer essa conquista que foi para todos nós, né? A gente sabe, a gente estava buscando por isso há tanto tempo, então, para mim, poder ter participado dessa vacinação em massa, assim, de toda a população, foi realmente, assim, gratificante demais, sabe? Eu mandei mensagem pro meu pai falando, nossa, pai, desculpa, mas não vou conseguir estar aí no Dia dos Pais, mas ele falou que, assim, que ele tinha muito orgulho de mim por eu estar ali naquele dia fazendo essa ação que assim, que vai salvar muitas pessoas, muitas vidas e, assim, foi gratificante para mim, né, receber esse apoio ali da minha família também por não estar com eles lá, mas estar aqui em Botucatu e fazer, participar da campanha. E foi gratificante ver todo mundo indo lá, tinha um pessoal super animado, tirava foto, filmava, porque queria mostrar mesmo, né, que foi vacinado. Então foi muito bacana, assim, é muito legal ver o pessoal indo lá, querendo fazer isso, né, foi muito importante, assim, para a cidade toda e uma conquista pra gente, né, porque a gente sabe como que batalhou para chegar nesse momento, assim, de ciência, da pesquisa, então foi muito importante, eu achei muito bacana mesmo. Principalmente pela situação do país, né, as complicações políticas de vacinação e tudo mais, eu via o projeto de vacinação como um projeto muito, assim, pouquíssimo difundido, principalmente em escala federal. Então, foi até uma surpresa para mim quando eu soube que a Unesp conseguiu fazer esse estudo, essa vacinação em massa. Então, assim, só de fazer parte da instituição que estava conseguindo esse estudo, eu já fiquei muito feliz, né? Já foi um motivo de muito orgulho. Mas eu não imaginava poder mais diretamente estar auxiliando na vacinação, né? Desde o processo de apoio, de indicação de cada paciente que ia tomar a vacina para digitação e tudo mais, até da aplicação
propriamente dito, né? Foi um dia extremamente cansativo. Cheguei lá umas 10 para 7 da manhã, saí de lá, eram quase 18h15, 18h30, saí muito cansado, mas assim, foi um dia que foi extremamente valioso, né? Foi muito produtivo. Agradecer a oportunidade que nos foi possibilitado pela FNB, né, de poder contribuir com isso. Foi assim, um momento muito gratificante e era possível perceber em todos os voluntários como estavam felizes em estar participando daquele momento, né? De estar vendo tanta gente indo se vacinar, contribuindo para uma saúde de qualidade, ainda que tivesse tantos entraves políticos refreando essa tentativa de distribuição de saúde que deve ser igualitária pelo princípio do SUS e também integral, né? Então, poder fazer parte de um pedacinho desse projeto de saúde, eu não tenho dúvidas que foi muito enriquecedor, e tanto para a sociedade quanto para os voluntários, né? A aplicação da segunda dose, né, traz aí um esquema vacinal completo, e de acordo com o cronograma do estudo, o que acontece? Aquele indivíduo, independente se ele é do grupo vacinado ou se ele é do grupo controle, que apresentar sintomas de síndrome gripal, vai ser abordado, como ele seria abordado e passaria por consulta médica, e durante essa consulta vai ser passado para ele um termo de consentimento, ele vai colher o exame, esse termo de consentimento é para ele autorizar, no caso, se positivo o exame dele, para permitir que a gente faça o sequenciamento. E com isso, né, no final do estudo, nós vamos ter uma medida real, né, do que a gente tem circulando em Botucatu pós-vacina, e nós vamos ter também um período pré-vacinal para que a gente possa ter uma comparação entre as duas coisas. A gente já tem alguns sequenciamentos feitos após a aplicação da primeira dose, né? Então, o que a gente observa? Que o que está circulando aqui em Botucatu, seja no grupo vacinado, seja no grupo controle, é a variante antigamente chamada de P1, que é aquela de Manaus, certo? Que hoje é chamada de Gama, tá? Que ela tem um alto índice de transmissibilidade, então ela acabou sendo a variante majoritária que a gente tem aqui na região. Nós achamos também algumas da inglesa, né, que é a alfa, e umas outras em quantidades muito pequenas. Nós não achamos nenhuma delta, esse acho que é um ponto importante e interessante. Por enquanto, tudo aquilo que os pesquisadores, né, especialmente da Unesp, que são parceiros nossos aqui de longa data, da própria Fiocruz, etc., a gente já começou a sentir, com a aplicação da primeira dose no dia 16 de maio, um certo impacto nos números, segundo os pesquisadores ainda precoce em poder se cravar de que já é um benefício perene, mas se nós pegarmos os registros, né, das últimas semanas, dos últimos dias, a gente já teve na cidade queda no número de óbitos, queda no número de internação, queda no número de contágio, e dentro, de novo, dessa expectativa e até desse protocolo, né, que os especialistas nos passam, a gente colhe agora, com essa conclusão do ciclo vacinal, que é a primeira e a segunda dose completas, daqui a aproximadamente 20 a 22 dias, então a gente está falando na virada de agosto para setembro, o que seria, dentro da expectativa deles, a cobertura plena, né, da população. Então a expectativa que nós temos é que a partir de 1º de setembro, esses números ou essas quedas sejam ainda mais acentuadas e que, de fato, todo esse programa de vacinação tenha esse efeito, vamos dizer, benéfico para a cidade, para a população, e daí, como consequência direta também, novas flexibilizações, novas organizações até econômicas do município, em função desse benefício
que a gente imagina, né, e espera que a vacina dê. A gente se sente muito grato à população, em primeiro lugar, né, que aderiu a todas as fases, inclusive entende o estudo e está fazendo o estudo. A Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, que é o grande patrocinador desse estudo, né? Se não fosse o Ministério da Saúde, a gente não teria como sequenciar nesse montante, né? E a gente tem aí, acho que o grande protagonismo da Unesp, tendo o Hospital das Clínicas como palco, né, juntamente com o Laboratório Central Multiusuários, o primeiro da Faculdade de Medicina de Botucatu e o segundo da Faculdade de Ciências Agronômicas, e a gente acredita que se não fosse a união de todas essas pessoas, a gente não teria esse grande volume de dados, porque para o professor é gratificante, para o aluno é um palco de ensino, sim, que ele não vai viver em outro lugar, né? Porque ele está aprendendo na prática, porque muitas coisas, às vezes, eles perguntam, a gente fala assim, olha, ainda não sabemos, porque isso está sendo estudado. Então, acho que essa vivência para o aluno, em qualquer nível, seja em nível de graduação, pós-graduação, pós-doc, ele está vivendo uma experiência, acho que inédita, e isso coloca a Unesp, acho que num lugar de destaque, assim, todo o apoio que a gente tem tido da reitoria. Então, eu acredito que a nossa universidade está mesmo à frente do tempo com esse estudo. Como podemos ver, os avanços no enfrentamento à pandemia se devem à vacina. E esse não foi o único estudo feito pela Unesp. A seguir, vamos rever como foi a investigação sobre a vacina Coronavac. Continue com a gente. Em mais uma ação para tentar frear a pandemia ao longo do ano passado, as faculdades de medicina da Unesp em Botucatu e da USP em Ribeirão Preto e em São Paulo realizaram um estudo para aprimorar o conhecimento sobre as reações causadas pela vacina Coronavac. A cidade de São Manuel foi uma das escolhidas. Nós vamos rever agora a entrevista que a repórter Leire Bevilacqua fez com o coordenador do estudo, o professor do Departamento de Clínica Médica da Unesp em Botucatu, Paulo Vilas Boas. Aprimorar o conhecimento sobre a segurança da vacina Coronavac. Esse é o objetivo do estudo de farmacologia que vem sendo desenvolvido pela Unesp em parceria com a USP e financiado pelo Instituto Butantan. Eu agradeço ao professor Paulo Vilas Boas por ter aceitado o convite de conversar sobre esse tema com a gente hoje. Nós que agradecemos a oportunidade, Lili, e é muito importante nós podermos divulgar para a população a realização desses tipos de estudo, que é um estudo de farmacovigilância, com apoio do Instituto Butantan e em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também da Universidade de São Paulo. Nesse momento, acho que nada melhor do que agradecer o apoio que nós tivemos das duas instituições que são centros nossos da realização de pesquisa, que aqui é o Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Botucatu, e também da Secretaria Municipal de Saúde de São Manuel, que atendeu prontamente a nossa solicitação para a realização da pesquisa. E com a nossa conversa, depois a gente pode comentar por que a opção da realização em São Manuel dessa pesquisa. Perfeito, professor. Então vamos começar explicando como que surgiu a iniciativa desse estudo específico em relação à Coronavac e as suas reações. Então, a realização desse tipo de estudo, que é um estudo de farmacovigilância, o que objetiva um estudo de farmacovigilância? O estudo de farmacovigilância objetiva avaliar o efeito colateral de qualquer produto, de qualquer fármaco, no caso aqui nós estamos estudando a Coronavac, mas tem o objetivo de estudar qualquer fármaco em relação aos efeitos adversos que ocorrem nas pessoas após a comercialização do produto.
Diferente quando nós fazemos um estudo de fase 3, no qual você estuda em ambiente controlado, no qual você tem uma seleção muito mais rígida do tipo de paciente que vai integrar o estudo. Na fase 4, quando você faz na vida real, você não seleciona as pessoas que vão entrar no estudo. Todo mundo que, no caso, está utilizando a Coronavac, ou seja, essas pessoas que são elegíveis pelo Programa Nacional de Imunização, elas fazem parte são elegíveis para serem selecionados e fazerem a parte do estudo. Então, com isso, você consegue ter uma visualização melhor dos efeitos colaterais que ocorrem com o produto, no caso da vacina contra a Covid-19, a Coronavac, na vida real, do que todos nós tomamos. Se você vai lá e toma a vacina, você pode ter algum efeito colateral. Então, é importante monitorizar a ocorrência desses efeitos adversos para mostrar que é uma vacina segura, como já foi mostrada na fase 3. Nesse sentido, professor, como as universidades atuam no estudo? Qual que é a parcela de responsabilidade de cada uma, as atividades que são desenvolvidas nesse sentido? A opção, via de regra, da participação das universidades nesse tipo de estudo é que você não tem, vamos dizer assim, o viés comercial do produto. Você, o financiador, o patrocinador do estudo, no caso, o Instituto Butantan, que é o fabricante da Coronavac aqui no Brasil, ele faz opção pelas universidades para mostrar que não tem nenhum viés, o dito viés do selecionador, de quem seleciona os pacientes que vão entrar. Então, com isso, quando você elege uma universidade, você fica do modo mais isento possível na seleção dos pacientes, e com isso você consegue mapear de um modo mais real a população que está sendo avaliada. Então, essa opção, via de regra, da seleção das universidades. E é muito importante esse aspecto, porque isso acaba sendo uma parceria da universidade com os institutos que fornecem o produto, no caso, a vacina contra coronavírus. E as atividades, professor, tanto da Faculdade de Medicina de Botucatu, quanto das faculdades da USP em Ribeirão, né, e em São Paulo, elas se assemelham no estudo? Se assemelham. A proposta do estudo, ela tem que ser, quando você realiza um estudo dito um estudo multicêntrico, que é, no caso, com as 3 unidades, Faculdade de Medicina de Botucatu, Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, as 3 universidades, os 3 centros, eles têm que trabalhar de modo igual. Ou seja, o que são o trabalho de modo igual? Eles têm que ter o mesmo protocolo para a seleção dos pacientes, o mesmo protocolo para o segmento dos pacientes. Então, a metodologia ela tem que ser igual para todos nós. Então, nós estamos trabalhando da mesma forma que está sendo trabalhado lá em Ribeirão e lá em São Paulo. Professor, e por que a cidade de São Manuel foi a escolhida, né? O senhor adiantou um pouquinho lá no início, que a gente falaria sobre essa escolha, né? Então, conta pra gente, que características, né, que a cidade de São Manuel tem, que possibilitou, né, essa escolha? Então, no primeiro momento, o projeto de pesquisa, a seleção, primeiro, o convite para nós, realizado pelo Instituto Butantan, é que nós já realizamos, o ano passado, uma pesquisa em conjunto com o Instituto Butantan. Naquele momento, nós fizemos com as instituições de longa permanência para idosos, as casas de repouso. Nós fizemos o estudo de soroprevalência. No início da pandemia, no mês de maio, junho, nós fizemos esse primeiro estudo. E esse estudo deu certo, inclusive nós conseguimos uma publicação referente ao material, e com isso nós fizemos um bom contato com o pessoal do Instituto Butantan. Daí, quando eles foram realizar esse estudo de farmacovigilância, eles entraram em contato conosco, que a preferência era para ser realizado em unidade de saúde, e nós temos um contato, a Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, ele tem uma unidade auxiliar, que é o Centro de Saúde Escola. Então, nesse momento, nós fizemos o contato com o Centro de Saúde Escola, o Centro de Saúde Escola atendeu prontamente ao nosso convite. Então, a seleção naquele momento, a unidade que nós realizaríamos o estudo era o Centro de Saúde Escola.
Porém, aqui em Botucatu, houve a campanha de vacinação de toda a população, tá? Que foi realizada, a vacinação foi realizada com a utilização da vacina AstraZeneca Fiocruz, Oxford Fiocruz, e com isso, como toda a população de Botucatu foi vacinada com a vacina da AstraZeneca, nós perdemos o público que a gente poderia acompanhar para ser vacinado com a Coronavac. Então, nesse momento, nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal de São Manuel, que é uma cidade próxima aqui de Botucatu, dista mais ou menos 20, 25 quilômetros de Botucatu, e nós temos alguns contatos com os profissionais, com a Secretaria de Saúde, já de outros tempos. Então, com isso, a opção foi ser realizada lá em São Manuel, porque é uma cidade próxima, a Faculdade de Medicina, ela ela trabalha dentro da estrutura de saúde regional como um polo, como o atendimento terciário, inclusive para a região de São Manuel. Então, com isso, facilitou o contato, e a Secretaria de Saúde de São Manuel, na pessoa da secretária, da diretora de saúde, a doutora Patrícia, ela aceitou prontamente a nossa solicitação. E com isso nós instalamos o centro da coleta, do recrutamento das pessoas lá em São Manuel. E São Manuel, ele está trabalhando muito bem em relação à vacinação, que ele está centralizando toda a vacinação no centro poliesportivo da cidade. E está evitando aglomeração de pessoas, que é uma área muito grande, é um fluxo muito bem realizado. Então, com isso, nós fizemos a opção e fomos prontamente atendidos, e, inclusive, em todo momento que nós participamos da coleta de dados, todos os profissionais que estão atuando nos recebem muito bem. Então, isso é um fator que facilita. É muito importante, quando você realiza uma atividade, uma pesquisa dita de campo, quando você vai para a vida real, você tem um apoio de todos os participantes, de toda a estrutura. E um aspecto que é importante também, como a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, é um polo de atenção para a população de São Manuel, a própria população nos recebe muito bem. Então, isso também é um outro fator que facilita. Então, esse foi o motivo da opção para a Secretaria de Saúde, para a cidade de São Manuel. E, professor, como foi, o recrutamento das pessoas imunizadas para essa coleta de dados e para a realização do estudo? Então, nós ainda estamos em andamento a pesquisa, nós não finalizamos o número total que nós desejamos coletar das pessoas. Qual que é o fluxo do trabalho? A pessoa chega para fazer sua vacinação, daí nós abordamos essas pessoas que vão fazer a vacinação, explicamos o protocolo, daí como é que funciona o protocolo? A pessoa é vacinada pelos próprios profissionais da Secretaria de Saúde, daí essa pessoa, naquele momento, após a vacinação, ela aguarda, quando ela aceita participar da pesquisa, ela aguarda 30 minutos, nós estamos lá, nós fazemos uma avaliação clínica no momento que ela toma a vacina, reavaliamos depois de 30 minutos. Posteriormente, ela recebe um diário, que é o dito diário do paciente, que ele tem que avaliar a ocorrência dos seus efeitos colaterais nos próximos 7 dias, observando a ocorrência de febre, dor no local da aplicação da vacina, algum outro efeito colateral que ela possa ter. Depois, com 3 dias, nós entramos em contato telefônico, com 7 dias entramos em contato telefônico novamente, e posteriormente, quando a pessoa será revacinada, em torno do 28º dia, nós vamos estar presentes na revacinação e fazemos o mesmo protocolo. Acompanhamos por 30 minutos, entramos em contato com 3 dias, entramos em contato com 7 dias, e no caso, após a segunda dose, também em contato com 42 dias. E quando é incluída alguma mulher grávida, que também é factível a avaliação de mulheres grávidas, nós aqui acompanhamos por 42 dias após a segunda dose, e o Instituto Butantan realizará um acompanhamento após o nascimento da criança por mais 6 meses. O grupo de farmacovigilância do Instituto Butantan realizará esse acompanhamento por mais 6 meses depois do nascimento da criança.
O senhor já mencionou, né, a importância de um estudo como esse para garantia e aprimoramento do conhecimento sobre a segurança da vacina, e é também uma forma de tranquilizar a população em um momento em que nós vemos tantas informações equivocadas sendo divulgadas em relação às vacinas, né, sendo compartilhadas, melhor dizendo, sobre as vacinas. Isso é fundamental, que nem você comentou. Eu acho que um dos grandes pecados que ocorreram nesta pandemia foi a divulgação das fake news, ou seja, a desinformação das pessoas. O primeiro aspecto que acho que nós precisamos reforçar é que a vacina, qualquer uma das vacinas que estão sendo aplicadas, todas elas passaram por várias fases de pesquisa antes de elas chegarem no público. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, as vacinas são seguras. E a realização desse tipo de pesquisa é muito importante, que comprova na vida real que as vacinas são seguras. E outro aspecto, que não é o objetivo do nosso estudo, mas que nós podemos falar tranquilamente, as vacinas têm a sua efetividade. Ou seja, elas funcionam na prevenção da Covid-19, funcionam na redução da mortalidade, funcionam na redução das hospitalizações. Então, as vacinas são muito seguras. Então, quando você tem a possibilidade de realizar uma pesquisa nesse formato, e posteriormente a divulgação dos dados referentes a essa pesquisa, nós vamos mostrar que a vacina é segura, a gente pode utilizar, a gente consegue orientar a população de um modo também seguro para nós, mostrando que pode tomar a vacina, né? Nós estamos na linha de frente, estamos trabalhando no dia a dia, então nós temos que orientar o uso da vacina. Então, esse tipo de pesquisa mostra o que a gente sempre tem comentado. A gente tem que ser baseado nestes momentos de crises sanitárias na ciência. O que a ciência produziu de conhecimento, está produzindo de conhecimento. Então, esse é um aspecto muito importante. Nós acreditarmos que existem pessoas sérias que estão preocupadas com a saúde da população, evitando a ocorrência da pandemia, mas principalmente reduzindo as hospitalizações, reduzindo o evento mais catastrófico que existe, que é a morte, que a morte é uma catástrofe tanto para o indivíduo, mas também para as pessoas que o rodeiam, para a família. E um aspecto também que é importante, que está sendo muito pouco comentado, nós temos que lembrar que as pessoas que adquirem, infelizmente, a Covid-19, em torno de 20% delas vão ter algum grau de sequela física importante. Então, isso é um dado pouco comentado. Nós temos estudado alguma coisa a respeito disso, mas isso é muito pouco comentado. E, então, imagine o impacto que isso terá se, felizmente, a pessoa não falecer, mas se a pessoa cursar, infelizmente, se ele cursar com algum grau de incapacidade. Então, tudo isso é muito importante a gente orientar. E a medida não a medida mais efetiva, mas uma das medidas efetivas da prevenção da Covid-19 é a vacinação. Mas existem outras medidas que nós não podemos esquecer de continuar utilizando, que é o distanciamento social até que a vacinação esteja bem controlada, até que a Covid-19 esteja bem controlada. Isso nós vamos conseguir com a vacinação da maior parte da população. Então, o isolamento social, a higienização das mãos e o uso de máscara. Eu sempre brinco para todo mundo e continuo falando, e não custa nada a gente falar aqui também. A vacinação não nos dá uma capa de super-herói. Nós continuamos tendo que fazer todas as medidas de prevenção, mesmo estando vacinados. Agora, para a gente encerrar, professor, a Faculdade de Medicina está envolvida nesses dois grandes estudos, né? Um com a vacina Oxford-AstraZeneca, outro agora com a vacina da Coronavac. Qual a importância, né, para a Faculdade de Medicina, para os professores, alunos, pesquisadores envolvidos, né, nesses estudos, o aprendizado, a pesquisa vivenciada em um momento tão inédito como esse, né, do contexto de uma pandemia? Eu acho que existem vários benefícios que nós podemos falar.
Acho que o primeiro grande benefício é para a própria universidade, para a Unesp. É um reconhecimento para a Unesp quando os institutos de pesquisa, a indústria farmacêutica, ela nos solicita a participação de pesquisas deste porte. Isso mostra um reconhecimento da nossa capacidade de pesquisa como instituição. Isso é o nome da Unesp que nos leva a isso. Então, o primeiro aspecto é para a universidade. O segundo aspecto importante é para toda a comunidade da universidade, que nem você comentou. São os docentes, são os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação, no caso da área de saúde, os alunos da residência, tanto médica quanto multiprofissional, porque eles têm a oportunidade de estar envolvidos numa pesquisa desse porte. E lembrar que neste momento da pandemia, a universidade, eu vou comentar aqui especificamente da Faculdade de Medicina de Botucatu, mas os outros campos da universidade também estão realizando pesquisas. Nós estamos tendo um incremento muito grande do número de pesquisas que nós estamos realizando. Então, isso mostra que existem pessoas interessadas, pessoas envolvidas na realização de pesquisa. Isso nos dará respostas para um monte de questionamentos que nós temos ainda em relação à pandemia da Covid-19. E tem que lembrar que a pandemia da Covid-19 ela surgiu, começou a ser mais falada em dezembro de 2019, nós não temos 2 anos. E nós nunca tivemos tantas respostas tão rápidas em relação a vários aspectos da pandemia, se nós não tivéssemos envolvimento de todas as universidades, tanto nacionais quanto internacionais, e também com a parceria que nós tivemos a oportunidade de desenvolver. Então, esse aspecto é muito importante, e isso mostra que nós somos uma universidade de excelência. Nós conseguimos fazer pesquisas bem feitas, quando nós temos o apoio e o financiamento. E esse aspecto eu acho que é fundamental, porque, infelizmente, nós não conseguimos fazer pesquisa sem financiamento. E, felizmente, vou comentar aqui especificamente do estado de São Paulo, existe um apoio para a pesquisa, principalmente nesse momento da Covid-19. Tá certo, professor. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Unesp Notícias conosco hoje e agradeço também por todas essas explicações e apontamentos sobre a vacina. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que uma mensagem que a gente tem que deixar para todo mundo é para as pessoas acreditarem na ciência. A gente sabe que é um jargão que está sendo muito comentado, mas é o fato. A gente tem que acreditar na ciência, tem que acreditar na produção do conhecimento científico, e com certeza isso nos dará um monte de respostas que nós não temos ainda. Mas nós temos várias respostas que foram geradas nesses 1 ano e meio que nós estamos convivendo com a pandemia. Continue ligado que no próximo bloco você vai conferir importantes serviços de saúde da Unesp que foram mantidos mesmo durante a pandemia para dar suporte à comunidade. Nós voltamos em instantes. O CEAFIR, Centro de Estudos e Atendimentos em Fisioterapia e Reabilitação da Unesp em Presidente Prudente, foi um dos serviços da universidade que retomou as atividades presenciais ainda em 2020. Isso porque presta atendimentos especializados e é referência na região. Para esse retorno, foram seguidos à risca todos os protocolos sanitários. As janelas abertas e o cuidado na higienização de tudo que vai ser utilizado durante o atendimento são apenas alguns dos protocolos adotados para esta atividade oferecida no setor de geriatria e gerontologia do CEAFIR. Os participantes são idosos em busca de exercícios que melhorem a qualidade de vida e contribuam para um envelhecimento saudável. Antes da pandemia, a sala recebia até 15 pacientes por horário, mas desde que o serviço foi retomado no início de novembro, as turmas podem ter no máximo 6 pessoas,
todas mantendo o distanciamento e usando máscaras. A Maria José frequenta o CEAFIR há pelo menos 5 anos. Ela até tentou manter a prática dos exercícios em casa no período em que a clínica ficou fechada. Vou ser sincera, fazia uma vez, outra semana não fazia, então ficou meio difícil. Por isso, quando os atendimentos retornaram, ela não pensou 2 vezes e já não estranha mais cumprir as medidas sanitárias exigidas. Estamos aderindo ao novo normal, né? Tá, mas tudo bem, se é para o nosso bem e para o bem de todos, eu acho que é válido. A atividade é acompanhada por alunos de graduação e de pós-graduação em fisioterapia. Para eles, a mudança também foi significativa. Todo esse período que a gente ficou em casa foi um período que a gente não teve, né, essa prática. Então, tem agregado muito ao nosso currículo. Tem sido um desafio também, né, para seguir todos os protocolos, né, para não esquecer de nada e para estar com essa segurança tanto para os pacientes quanto para nós. Um aprendizado que, segundo o professor responsável pelo setor, vai fazer a diferença daqui para frente. Essa vivência prática é extremamente importante para os nossos alunos. E visando esse novo mundo que estamos vivenciando agora, eles tendem a experimentar, a ter essa vivência de como que é atender nessa circunstância que está sendo da pandemia. Isso agrega muito para eles, porque eles, apesar de saber lidar no cotidiano, né, que se Deus quiser nós vamos voltar ao novo normal, por assim dizer, eles vão estar preparados para lidar com essa situação futuramente. Além da geriatria e gerontologia, o CEAFIR oferece atendimento em outras 6 especialidades e por isso foi preciso fazer uma avaliação detalhada para o retorno seguro dos pacientes, não só dos protocolos sanitários adotados, mas do perfil de cada pessoa atendida. Quando você pensa numa clínica de reabilitação, você pensa assim, olha, qual é o prejuízo que esse paciente tem quando ele não vem fazer reabilitação? Nós temos uma pandemia, então o que acontece? Quando eu elejo um paciente para vir aqui para fazer o atendimento, eu me pergunto, esse paciente está dentro do protocolo? Esse paciente, na verdade, ele vai ter um benefício importante? Se ele está dentro do protocolo e vai ter um benefício importante, ele é eleito. Isso é o que tem acontecido. Foi o que aconteceu com a Sandra, que passou por uma cirurgia na coluna e precisava de acompanhamento imediato. Ela não tinha condições de pagar o tratamento particular. Veio ao CEAFIR e em 1 mês já comemora os resultados. 98% de melhora mesmo. Porque a cirurgia que eu fiz era para mim depender de cadeira de roda, de muleta, e eu já estou andando sozinha. E fazendo as minhas coisinhas de casa assim, devagarzinho, né? Mas estou conseguindo fazer. É difícil a gente conseguir pegar o paciente tão imediato e o paciente conseguir realmente ter esse atendimento de uma maneira tão imediata. E principalmente nesse momento, né, do Covid, porque o retorno para a gente, o retorno da clínica foi muito pensado, foi muito discutido e a gente tinha muitos medos, muitas inseguranças e ao mesmo tempo quando a gente vê uma paciente retornando, tendo uma melhora, porque realmente ela teve uma melhora muito grande, eu brinco com ela, eu falo assim, assustadora às vezes, porque assim, num tempo muito curto ela teve uma melhora muito grande, da maneira como ela chegou aqui praticamente sem andar para agora, né, teve uma melhora muito, muito legal mesmo. E a gente vê que realmente a gente fez a coisa certa. Já no setor de pneumologia, que atende pacientes com doença pulmonar crônica, um dos grupos de risco para a Covid-19, a seleção é ainda mais criteriosa. Só vem para cá pacientes estáveis, que têm boa compreensão e seguem rigorosamente as recomendações de prevenção à Covid. Uma forma de garantir que os benefícios da prática de exercícios físicos sejam mantidos em meio à pandemia. A doença pulmonar crônica, ela começa pelo pulmão, mas ele tem um processo de inflamação sistêmica. E daí a gente passa a não tratar especificamente só o pulmão, mas o geral. Então, são pacientes que têm uma dificuldade, uma fragilidade muscular importante
que às vezes a pessoa não consegue entender por que ele não consegue andar, não consegue se manter em pé durante o banho, não consegue fazer suas alimentações ou realizar as suas alimentações em pé, porque são pacientes que têm processo inflamatório muscular sistêmico. E, assim como o antibiótico é previsto para tratamento de infecção, o exercício o treinamento físico desses pacientes é evidência A para tratamento do paciente pulmonar crônico. Então, ele tem que tomar a medicação e ele tem que fazer o exercício físico. Só a medicação não melhora a qualidade de vida desses pacientes. Além de todos os cuidados e protocolos sanitários adotados nos serviços presenciais, a tecnologia tem sido uma aliada do CEAFIR para manter o atendimento de pacientes que não podem vir até aqui. 3 vezes na semana, 2 residentes em reabilitação cardiovascular oferecem até 50 minutos de atividades por meio da plataforma Google Meet. No grupo de até 20 pacientes estão pessoas com fatores de risco ou que já desenvolveram doença cardiovascular e também estão mais suscetíveis ao novo coronavírus. A Ana faz acompanhamento no CEAFIR desde 2009 por conta de uma insuficiência cardíaca. De acordo com os protocolos da clínica, ela não está apta a retornar às atividades presenciais, por isso recebe o acompanhamento online. Isso contribui muito para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. É uma maneira também da gente revê-los, né? Porque nós somos uma família, porque a gente se via toda semana, 3 vezes por semana. Então foi muito gratificante quando esses exercícios começaram online. Todos os exercícios são pensados para serem executados de forma fácil, com materiais que os pacientes têm em casa mesmo. Nós já estávamos acostumados, porque são exercícios que nós já fazíamos, né, na Unesp. Eles adaptaram super bem esses exercícios e para a gente está sendo, para mim principalmente, está sendo fácil realizá-los. Durante a prática, tudo é monitorado pelas residentes. Uma fisioterapeuta fica responsável por aplicar esses exercícios para os pacientes. Então, enquanto ela aplica os exercícios, a outra fisioterapeuta fica responsável de monitorar. Então, ela fica olhando todos os pacientes executando os exercícios. Caso eles façam alguma execução errada, caso aconteça alguma intercorrência, essa fisioterapeuta ela está pronta para estar interferindo e auxiliando os pacientes, né? Tanto também como problemas do próprio aplicativo, às vezes problemas em ligar a tela, em estar enxergando a fisioterapeuta que está aplicando o exercício, então aqui está monitorando sempre e auxilia os pacientes nesse sentido. Para quem não consegue participar da aula online, ainda existe a possibilidade de receber vídeos gravados e cartilhas, tudo desenvolvido com a chegada da pandemia, mas que deve permanecer como instrumento de trabalho e de pesquisa no CEAFIR. A gente sabe que esse atendimento online veio para ficar. Mesmo que volte o presencial, né, depois dessa pandemia, a gente sabe que foi algo que vai ajudar muito os pacientes. Quem não tem a disponibilidade de vir presencialmente até um centro de fisioterapia, a gente vê que mesmo de longe a gente consegue ajudar todos os pacientes, né? A gente sabe que não é só a parte física, como a parte psicológica também fica muito afetado durante essa pandemia. Então, poder estar em contato com eles, poder ajudar, poder melhorar um pouco o dia a dia deles, com certeza é muito gratificante para a gente. O compromisso do CEAFIR é oferecer mais qualidade de vida a todas as pessoas que passam por aqui e fazer isso em segurança. Por isso, não estão descartadas mudanças no atendimento nos próximos meses. Tudo vai depender da evolução da pandemia. O protocolo, a gente chama ele de protocolo vivo. A gente faz adaptações dentro do protocolo. Se essa pandemia, a segunda onda, vier maior do que a primeira, esse protocolo é vivo e a gente vai ter que debruçar e ver os riscos. Hoje o Presidente Prudente está com uma taxa alta e a cada dia a gente avalia. Muito interessante, né? Já lá na Unesp, em Marília, o Centro Especializado em Reabilitação é outra unidade que, além de manter o atendimento à população durante a pandemia nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, também passou a fazer atendimentos específicos para pacientes com a síndrome pós-Covid.
Vamos rever então o trabalho desenvolvido por professores e alunos de graduação. O Centro Especializado em Reabilitação atende pacientes de Marília e região encaminhados pela CROSS, a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, que cuida do gerenciamento do Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Para cá, são encaminhados pacientes que precisam de atendimentos em fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Na área de fisioterapia respiratória, por exemplo, pacientes como a Lídia recebem acompanhamento de alunos e professores supervisores. A aposentada foi diagnosticada com asma há mais de 30 anos, mas recentemente passou a ter dificuldades com atividades simples do dia a dia. Para subir um degrauzinhos, eu me sentia cansada. Aí eu tinha que parar, respirar forte, que não estava conseguindo. Ao chegar à unidade em janeiro deste ano, ela foi avaliada e desde então vem recebendo exercícios específicos. O João Pedro é o aluno de fisioterapia que acompanha a Lídia e associa a teoria aprendida em sala de aula aos atendimentos. Nos livros a gente vê mais a doença e o que fazer com a doença. Aqui a gente vê, ela tem asma e DPOC. Eu sei tratar asma e DPOC, mas e ela? Como é que ela se sente em relação a isso? Aí eu trato o que ela quer, o que ela precisa no momento. Isso é importante, porque a gente está tratando pessoas, né? E não doenças. Após 8 meses de acompanhamento, Lídia já sente a diferença. Estou me sentindo bem mesmo. Depende do movimento que eu faço, eu me canso, é claro. Mas agora, graças a Deus, não tem dado a falta de ar. São pacientes que, pela cronicidade da doença, eles têm períodos de melhora e períodos de piora, independente de estarem aqui com a gente. Então, quando eles chegam e estão bem, a ideia de fazer a fisioterapia, de fazer a reabilitação, é para que eles continuem com a doença estável. Quando eles chegam com a doença um pouco descompensada, então, de repente, muita secreção pulmonar, por exemplo, a gente também faz alguns tipos de terapia que é para ajudar esse paciente a não ficar com essa secreção, diminuindo, inclusive, o risco de pneumonia. Com o avanço da pandemia, em fevereiro deste ano, surgiu a necessidade de um outro tipo de atendimento aqui no centro, o de pacientes com a síndrome pós-Covid. Como a doença afeta diretamente os pulmões, pacientes que ficaram internados ou entubados passaram a registrar comprometimento respiratório e começaram a ser encaminhados para o centro. É o caso da Márcia, que ficou 25 dias no hospital, 8 deles entubada. Quando eu cheguei aqui, eu estava com os movimentos de perna e braço bem restringido. Eu tive que chegar de cadeira de rodas porque eu andava muito pouco, dava apenas poucos passos, não conseguia andar mais do que isso e eu tinha que ter alguém para me apoiar, porque sozinha eu não tinha equilíbrio para andar. Como ela, outros pacientes também chegaram ao centro com fadiga, perda de equilíbrio e queda da saturação de oxigênio no sangue após esforço físico. Com base nesses sintomas, os alunos e os professores supervisores traçaram atendimentos específicos para cada paciente. Quando tem uma frequência respiratória muito alta, que é uma outra característica desses pacientes também, a gente vai fazendo um condicionamento físico com esses pacientes. Inicialmente, pode ser feito na bicicleta, com o paciente sentado, para não correr risco dele cair. Depois a gente pode passar por uma esteira ergométrica com um suporte de peso, com um cinto de segurança, para depois fazer caminhada ao ar livre, além dos exercícios um pouco mais específicos, por exemplo, como para ganho de força. Então, apesar de serem exercícios de uma maneira geral que servem para todos os pacientes, é claro que a carga da esteira, a carga da bicicleta, os exercícios com peso, eles são todos individualizados. De agosto para cá, quando iniciou esse acompanhamento, a Márcia vem melhorando dia a dia. Eu não sabia assim que ia ter um resultado tão rápido e tão bom.
com o tempo, foi pouco tempo, uns 15 dias, os meus movimentos já estavam voltando, eu já estava caminhando já sem ajuda, os meus braços que eu não conseguia mexer muito, eles estavam bem restritos, eu já comecei a fazer algum serviço em casa, comecei a cuidar de mim mesma, porque antes eu não tinha condição, tinha que alguém me dar banho, alguém me trocar, então eu não tinha condição nem de pentear meu cabelo. E com esse tratamento, com essas fisioterapias, esse tratamento aqui na respiratória, eu já estou me sentindo quase normal. Falta bem pouco para eu voltar os movimentos totalmente normais, mas eu já me sinto outra pessoa, já estou renovada. Situação parecida com a do Vanderlei. Ele, que é repórter cinematográfico na TV Unesp e sempre esteve acostumado a contar histórias por meio de imagens, hoje está diante da câmera para compartilhar a experiência que teve de recuperação da Covid. Após uma semana internado na Santa Casa de Marília, ele recebeu alta e foi encaminhado aqui para o centro. Quando você sai do hospital, você sai meio que perdido. Você não tem muita direção, tipo, e agora? Você começa a procurar, porque é tudo novo para todo mundo, inclusive para os médicos. Eu cheguei aqui totalmente debilitado, eu me movimentava pouco, já dava, a saturação já caía, a gente já dava uma brecada, e agora passado esse 1 mês e pouco aí, foi uma recuperação muito rápida. Tão rápida que surpreendeu a Rafaela, a estudante de fisioterapia que acompanhou a maior parte dos atendimentos do Vanderlei. Foi muito interessante o caso do Vanderlei e a evolução dele, pois foi muito rápida. Ele conseguiu executar todos os exercícios de forma correta, conseguindo melhorar também todo o condicionamento que a gente precisava. E isso é muito importante, já que eu estou no período de formação, para o futuro. A gente sabe que muitos casos de pós-Covid acontecem. Essa síndrome, ela afeta nem todo mundo que adquire o Covid, mas muitas das pessoas vão ter. E aí, nesse período, a gente consegue entender como vai ser esse tratamento depois da clínica, depois do estudo, do aprendizado. Como a gente pode prosseguir com cada caso que vai chegar nas nossas mãos. Não dá para ter dúvidas de que esse atendimento especializado é fundamental para os alunos e para a recuperação física dos pacientes. Mas o Vanderlei ainda destaca um outro ponto da vivência que teve aqui no centro. O atendimento que eu recebi aqui, ele foi determinante, não só no aspecto técnico, mas no aspecto emocional também. A humanização, esse convívio aqui faz bem para a gente também nesse processo de recuperação. O Covid, ele, para as pessoas que sobrevivem a ele, eu penso, pela minha experiência de vida, que ele dá uma zerada nas prioridades nossas da vida. Então, tipo assim, se eu tive essa oportunidade de estar vivo, de ter tido a oportunidade de estar numa instituição dessa, fazendo todo o meu tratamento e recuperando, e eu só desejo que, eu acho que a gente tem que agradecer e essa nova oportunidade em todos os aspectos, entendeu? Muitas pessoas querem ter um tratamento desse, uma fisioterapia dessa, e não conseguem. Mesmo com esses resultados positivos do Vanderlei e da Márcia, o professor Marcos reforça que a prevenção contra a Covid-19 ainda é o melhor caminho. Todo mundo lá para fevereiro do ano passado, março, achava que ia ser algo passageiro, né? Com o passar do tempo, nós fomos aprendendo um pouco mais a respeito da doença, mas eu ainda acho que a gente sabe muito pouco das sequelas que ela pode deixar. Apesar de não ser todas as pessoas que pegaram Covid, que vão ter a síndrome pós-Covid, mas a gente não sabe quem vai desenvolver, né? Então, por causa disso, nós temos pessoas que têm problemas respiratórios, problemas como diminuição de massa muscular, com dificuldade de locomoção, pessoas que desenvolveram outras síndromes, como síndrome de Guillain-Barré, pessoas que têm relatado perda de memória, por exemplo. E hoje existe uma outra possibilidade, que é a síndrome pós-Covid a longo prazo. Tem pessoas com 1 ano após a cura da Covid que ainda continuam tendo os sintomas por causa da Covid. Então é uma doença que a gente ainda não sabe muito a respeito dela, por isso a prevenção sempre em primeiro lugar.
Esta edição fica por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Lá no nosso canal no YouTube você encontra toda a nossa programação na íntegra. Até lá. Tchau, tchau.